Dois catadores de lixo de Goiânia, Goiás, entraram em uma clínica abandonada em setembro de 1987. Lá no local, eles encontraram uma máquina com césio 137. Se você não sabe o que é, calma que logo logo você vai ficar sabendo. Que acabou provocando o pior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl. Os catadores Wagner Pereira e Roberto Alves retiraram a parte superior da máquina, que era uma unidade de radioterapia, e levaram então para casa usando um carrinho de mão. Usando chave de fenda, eles abriram a pesada caixa de chumbo e encontraram um cilindro que continha 19 gramas de césio 137, ora, uma substância altamente radioativa. Os homens então venderam a cápsula para um ferro velho, propriedade de David Ferreira. De acordo com um relatório publicado um ano depois pela Agência Internacional de Energia Atômica AIEA, em pouco tempo, Pereira e Alves começaram a sofrer com vômitos frequentes, mas na época acreditaram que era por causa de uma intoxicação alimentar. Com desinteria, tontura e com uma mão inchada, daí então Pereira procurou atendimento médico lá no dia 15 de setembro daquele ano. E os sinais apontavam um tipo de reação alérgica provocada pela ingestão de alimentos em condições ruins. Mas o pior ainda estava por acontecer. 3 dias depois, Ferreira entrou na garagem e observou um brilho azul emanando da cápsula que havia comprado como sucata. Daí então, ele acreditou que o pó poderia ser valioso como uma pedra preciosa e levou o cilindro para casa. Após isso, ao longo de 3 dias, vizinhos, parentes e conhecidos foram convidados a ver a tal cápsula. Foi daí então que um amigo de Ferreira o visitou e, usando uma chave de fenda, extraiu fragmentos do césio 137. O fragmento era do tamanho de grãos de arroz, que se desintegravam facilmente e viravam pó. Aí então Ferreira distribuiu pedaços para toda a família. Em 24 de setembro, Ivo Ferreira, irmão de Dever, levou alguns fragmentos do césio 137 para casa. E então eles foram colocados na mesa. A sua filha de 6 anos, Leide das Neves Ferreira, os tocou enquanto comia, assim como os outros familiares. Após isso, muitas pessoas adoeceram, todas elas com os mesmos sintomas: desinteria, vômitos, febre alta, inclusive queda de cabelo. Agora, claro, vale destacar que algumas pessoas, inclusive, esfregaram o tal pó radioativo sobre a pele, e mal sabiam elas o que viria logo após. A primeira pessoa a suspeitar que a cápsula com pó brilhante estaria causando problema foi Maria Gabriela Ferreira, mulher do dono do ferro velho. De acordo com Sueli de Moraes, uma vizinha que também foi contaminada, Maria Gabriela pôs o cilindro em um saco plástico e o levou de ônibus para um escritório de saúde do governo local. E chegando lá, ninguém sabia o que era aquilo, mas o guardaram. Após 15 dias desde o início da contaminação, os médicos começaram a suspeitar de um envenenamento por radiação. Inclusive, o físico Walter Mendes Ferreira foi o responsável por examinar o tal dispositivo. Ele pediu emprestado um detector de radiação de uma agência federal de prospecção de urânio e foi até o escritório de saúde. Quando ele estava a cerca de 80 metros do escritório, o detector começou a agir de forma estranha. Daí então pensaram que estivesse com defeito. Por isso então ele pediu outro detector e retornou ao escritório. Aí veio a próxima surpresa. Mais uma vez, chegando a 80 metros de distância, o detector começou a ficar saturado. Isso significava que ou estava em um lugar com campo de radiação muito alto, ou que ambos os detectores estavam defeituosos. De acordo com Mendes, ele viu um bombeiro saindo do posto de saúde, carregando o cilindro, inclusive, para jogá-lo sabe aonde? No rio. Daí então ele disse: pelo amor de Deus, não faça isso. Imediatamente então, evacuaram o posto de saúde e perguntaram aos trabalhadores locais de onde vinha aquilo. Foi aí então que eles disseram que uma mulher de um ferro velho o havia levado. Então foram ao ferro velho e, antes de entrar, detectaram radiação por todos os lados. A partir de então, o físico fez alerta às autoridades e instâncias públicas, como a Comissão Brasileira de Energia Nuclear, CNEN. O seu objetivo era deter a contaminação e evitar o pânico. Mas, no entanto,
os temores sobre a radiação se espalharam por todo o Brasil. Mendes contou ainda que foram usados ônibus da polícia com o interior forrado por chapas de plástico para levar os possíveis contaminados para um estádio de futebol que estava vazio. Lá no local, eles ficaram em barracas de acampamento e todas essas pessoas foram examinadas, inclusive muitas receberam alta após tomarem banho com água e também vinagre. No entanto, outras foram enviadas para um abrigo temporário ou hospital local. Já os casos mais graves foram levados para um hospital militar do estado do Rio de Janeiro. De acordo com o relatório da AIEA, repercutido pela BBC à época, a comunidade médica em Goiânia se mostrou relutante em ajudar. E o medo da contaminação se estendeu pelo estado de Goiás inteiro. Ao todo, mais de 110 mil pessoas foram examinadas. Entre elas, 249 delas tinham níveis significativos de material radioativo em seus corpos. Inclusive, o ferro velho e dezenas de casas foram demolidos. Além disso, objetos, pavimento de ruas inteiras, veículos e até mesmo árvores e animais foram destruídos e descartados como lixo nuclear. O desastre do Césio 137 produziu cerca de 6 mil toneladas de resíduos, recolhidos e enterrados em um centro preparado a 20 quilômetros da cidade. A primeira pessoa a morrer foi Leide das Neves Ferreira. Além dela, a tia Maria Gabriela Ferreira. Elas morreram de septicemia e sepse, infecções generalizadas, um mês depois da exposição ao césio. A vizinha Sueli de Moraes contou que quando os caixões chegaram ao cemitério, as pessoas começaram a tirar pedras e tijolos, tentando impedir o sepultamento daquelas pessoas. Foi aí então que os corpos foram descontaminados e eles decidiram enterrá-los em pesados caixões de chumbo, como uma precaução adicional para tranquilizar as pessoas. Mas o que aconteceu foi o oposto. As pessoas entraram em pânico. As outras duas vítimas fatais foram homens que trabalhavam no ferro velho. Os catadores de lixo Wagner Pereira e Roberto Alves sobreviveram, assim como o proprietário do ferro velho, David Ferreira. No ano de 1996, 5 pessoas ligadas à clínica onde havia sido abandonada a tal máquina de radioterapia foram condenadas a 3 anos e 2 meses de prisão por homicídio. Porém, a pena foi diminuída após prestarem serviços comunitários. Logo na sequência, o governo passou a pagar pensões vitalícias para cerca de 250 vítimas. Depois, outras 2.000 pessoas, incluindo as que trabalharam nas unidades de emergência, também tiveram direito a essa pensão. E então, você sabia que no Brasil isso já tinha acontecido? Deixe aqui nos comentários pra gente. Deixe seu like, se inscreva e não se esqueça de clicar no sino na opção todas. Assim, você será sempre notificado que tem conteúdo novo na Fatos Descobertos. A gente se encontra por aqui. Tchau!